Olá pessoal, bom dia. Essa é a quarta sexta-feira, a quarta sexta experimental. Quem quiser pode ir lá no YouTube e assistir as outras lives gravadas. E lá vocês vão ter acesso ao conteúdo também dessa live completo. E compartilhem com as pessoas, apoiem esse projeto, seja compartilhando os vídeos, as lives ou através de Pix. Aqui embaixo eu coloco as informações e agradeço imensamente para que a gente possa continuar trazendo esse projeto para cá e sendo possível realizá-lo toda sexta-feira. As Cestas Experimentais é um projeto do Ensaios de Criação. Eu sou a Lua Couto, para quem está no YouTube, Ensaios de Criação está no Instagram, pelo @ensaios de criação, e lá vocês podem acompanhar todos os textos, vídeos e outros compartilhamentos que eu levo para lá em torno de pensamento, movimento, pesquisa, criação, sobre vida. E essa sexta-feira, esse projeto Sexta Experimentais, ela vem desse desejo de continuar partilhando pensamento e movimento e trazendo para o corpo uma série de pensamentos potentes que a gente tem, de levar eles ali para o movimento e ver como esse corpo atualiza esse pensamento, né, que eu trago aqui pelo nome de dispositivo. E essa é uma proposta de se colocar em fluxo, realmente, né, de criar a capacidade de afetar, de ser afetado. A gente, especialmente em tempo de isolamento social, a gente tem estado mais em casa, e a casa é esse lugar seguro, esse lugar bem estruturado, um ambiente mais controlado. Então, essas propostas elas chegam enquanto uma tentativa de levar um pouco de surpresa, né? De deixar que as pessoas que aceitarem essas propostas, esses pensamentos, possam ser surpreendidos nesse ambiente de casa também. O dispositivo de hoje, ele é o perspectivismo ameríndio, que eu trago para cá a partir da obra de Eduardo Viveiros de Castro. Só que é um conceito que é criado em conjunto com a Tânia Stolze, e eu vou trazer para cá de uma forma mais rápida para que a gente possa também experimentar um pouquinho, tá bom? E esse conceito, ele trata de uma importante matriz filosófica amazônica, que se refere à natureza relacional das coisas e de composição do mundo. Então, quando a gente fala de uma importante matriz filosófica, eu não estou dizendo de forma totalizante que se trata de um pensamento ameríndio, porque o ameríndio, né, os indígenas das Américas, eles não existem enquanto totalidade. Eles existem vários agrupamentos indígenas, com seus vários modos de pensar, mas o perspectivismo ameríndio é uma matriz filosófica importante desses agrupamentos indígenas, e cada um atualiza esse pensamento no seu viver de formas diferentes. E aí a gente pode começar fazendo um aquecimento. A gente vai fazer um aquecimento aí de 10 minutos, mais ou menos. Quem quiser, eu sempre falo isso, estiver vendo esse vídeo depois, né, estiver assistindo ele pelo YouTube, pode pausar e ficar nessa experimentação por muito tempo. É muito legal ver esse corpo ele sustentando uma movimentação, ele deixando essa movimentação se desenvolver e ele ir percebendo
o que sai daí. Mas pra gente que tá aqui pelo Instagram, então a gente começa essa experimentação de hoje aquecendo o corpo, aquecendo a percepção. Essa experimentação ela já vem trazer o pensamento ameríndio para vocês a partir do corpo. Então, a proposta é que vocês comecem no chão, deitados no chão, de barriga para baixo. E que a gente possa começar um movimento de rastejar no chão. A gente vai passar por algumas posições. Então, a primeira posição é o rastejar. Então, deitem no chão e comecem esse processo de procurar esse corpo que rasteja, né? Que corpo é esse que rasteja? Começa a observar, pode ser um rastejar lento, extremamente lento, como se fosse uma lesminha, pode ser um rastejar mais rápido. Então vai trazendo esse corpo devagar, vai abrindo a percepção desse corpo, vai observando as contrações musculares que são necessárias, né, para esse corpo ele caminhar, para esse corpo se movimentar. Então, qual o apoio que eu preciso? Né? Qual parte do meu corpo, quais partes do meu corpo precisam estar em contato com o chão para que eu consiga efetuar esse rastejar. E perceba também como se alterna, né? Como por vezes pode ser que seja uma mão, por vezes a lateral do corpo. E vai percebendo esse rastejar pelo chão, esse corpo que se cria através desse rastejar. Observa também o comportamento da coluna, né? Essa haste completamente imóvel que nos permite fazer movimentos. Então vamos entendendo como essa coluna ela se comporta. Ela está mais rígida, ela consegue dar uma fluidez para o movimento. A cabeça, para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para baixo, eu estou forçando a minha cervical para olhar lá para cima. Qual é o peso dessa cabeça? Né? Essa cabeça que tá em uma outra, tá num lugar incomum para ela, de alguma forma, que é o caminhar rastejante. Então, vão observando isso e vão percebendo o efeito desse corpo que está sendo criado aí nas suas percepções, né? Percepção de espaço, percepção de tempo. Qual é o tempo da lesma, por exemplo? Se a gente for partir dessa imagem também. O que esse corpo vê, o que esse corpo ouve, o que esse corpo sente de um modo geral. Qual o cheiro que ele tem, né? Esse nariz ali mais perto do chão, a boca mais perto do chão. A gente ainda não subiu essa coluna vertebral para a posição ereta para poder caminhar com o olfato mais distante do chão, com a boca mais distante do chão, com o olhar mais distante do chão. Então a gente está nesse corpo que rasteja. E o que pode esse corpo, né? Uma pergunta bem spinozana para vocês irem mesmo percebendo de que modo ele é afetado e ele afeta esse corpo rastejante. Porque ele é criado a partir de uma composição de forças, né? A gente vai dizer assim, já começa a desconstruir o corpo enquanto uma forma. Não é a forma rastejante, mas é um corpo que vai sendo tecido ali a partir de uma relação de forças que o coloca em movimento. Né? E essa pergunta sobre o que pode esse corpo é também, e aí que a gente começa a dar esse passo também para o perspectivismo. Então vão fazendo e me escutando. É uma pergunta também sobre perspectiva, sobre criação de percepção, sobre criação de pontos de vista.
Porque a gente vai ver que o ponto de vista no perspectivismo ameríndio, ele está no corpo. E agora a gente vai mudar, a gente vai criar um outro corpo, ou seja, a gente vai colocar outras forças, né? Vai induzir outras forças nesse corpo para que ele possa ser construído, criado, fabricado de uma outra forma, como se a gente movesse outras peças nele, né? Retomando o ciborgue da semana passada. Então, esse corpo agora ele vai começar a caminhar de 4 apoios. E ele caminha em 4 apoios, observando de novo como se dá essa movimentação. Vai percebendo, tanto de um ponto de vista mais interno, quanto de um ponto de vista mais amplo, que envolve o corpo que rasteja e os objetos que estão ao seu lado. Né? Qual é a amplitude que ele consegue ir? O corpo que caminha em 4 apoios, qual a amplitude que ele faz? Qual a velocidade dele? E esse nariz, essa boca, está um pouco mais longe do chão? Essa cabeça que talvez consegue uma amplitude maior? Percebe para onde essa cabeça olha? Ela está mais fixa ali para um olhar para o chão? Ou ela olha mais? Qual é o outro corpo? Como esse outro corpo ele mobiliza outras forças, né? Ele é um outro corpo. Ele pode ser afetado de outras formas. E ele não é simplesmente uma forma, né? Ele é um composto de forças. Eu tenho apoios diferentes, tenho uma contração muscular diferente. Eu tenho um outro corpo sendo mobilizado enquanto eu ando de 4 apoios. Então, vai percebendo esse corpo que anda de 4 apoios, que vai mobilizando outras partes do corpo, que vai tendo outro posicionamento de cabeça, que vai tendo uma coluna. Qual é a coluna do corpo que anda de 4 apoios? Qual é a coluna do corpo que rasteja? Né? Qual é a maleabilidade dessa coluna? Ela está rígida ou ela ganha mais flexibilidade aí? E vai percebendo esse caminhar agora em 4 apoios, abrindo a percepção para o espaço, abrindo a percepção para a sua velocidade do rastejar, velocidade do caminhar em 4 apoios. E aí, aos poucos, vocês vão criar um 4 apoios que não se estabelece a partir de mão, mão, joelho, joelho, que talvez seja a forma mais comum que a gente pode pensar do 4 apoios. Então, a gente vai colocar pé, pé, mão, mão. Vamos criar um outro corpo. São outras intensidades. Essa é uma outra intensidade. A gente coloca em movimento outras forças. O que é andar com mão, mão e pé? É diferente de andar com mão, mão, joelho, joelho. A cabeça se comporta de outra forma. Ela observa o espaço de uma outra forma. A velocidade é outra. O cansaço é outra, porque o cansaço me permite, me potencializa de uma forma e me despotencializa talvez de outra forma. Então, esse corpo pode outra coisa. Né? Então, o que pode esse corpo? Esse corpo que anda de 4 apoios dessa forma. Então, sigam caminhando e experimentando essa movimentação em 4 apoios e a percepção que ela gere em você, a percepção que ela cria nesse novo corpo, não de uma nova forma, mas de uma outra constituição corporal. E aí, vocês vão andando e aos poucos, mas bem aos poucos, vocês vão desenrolando a coluna, ou seja, eu estou embaixo, eu vou vértebra por vértebra, trazendo esse corpo que está ali deitado para ele se tornar um corpo ereto, um corpo bípede. E começar a caminhar agora pelo espaço a partir desse corpo bípede. Então, o que esse corpo bípede ele vê? E o que rasteja vê? O que o 4 apoios vê? O que ele o que ele sente, qual a movimentação que ele pode fazer, de que forma ele pode afetar, de que forma ele pode ser afetado. E vai caminhando observando
aquilo que existe no redor de vocês e o próprio comportamento desse corpo, dessas peças, né? Então, a necessidade de começar a observar as contrações desse corpo, musculares, qual músculo ele é ativado, quais são as ativações, né? Quais as pecinhas desse corpo vão sendo ativadas para eu caminhar, ou para eu andar de 4 apoios, ou para eu rastejar, quais são as velocidades. Então, cada um desses corpos, né? O corpo rastejante, o corpo de 4 apoios e o corpo bípede, ele tem percepções diferentes, seja de si, seja de espaço, da velocidade. A coluna ela se comporta de uma forma, a cabeça tem um peso diferente. Então, esse peso bípede, né? A gente falou do peso do corpo rastejante, dessa cabeça ali naquele corpo rastejante. Qual é o peso dessa cabeça nesse corpo bípede que se desloca? Então, o que a gente está trazendo aqui, e aí aos poucos vocês podem continuando essa experimentação e me ouvindo e experimentando até o final esse processo, ou vocês podem parar, relaxar para eu entrar agora mais nesse pensamento que é o perspectivismo ameríndio. Mas antes de adentrar exatamente nele, eu queria falar uma coisa a respeito dessa experimentação que a gente fez, que é a ideia de que a minha percepção ela muda não porque eu me desloquei no espaço, né? Então, não é porque eu estava na parte baixa do espaço, enquanto eu rastejava, depois no plano médio do espaço, enquanto eu andava de 4 apoios, depois no plano alto do espaço, enquanto eu andava sobre os meus pés. Então, a percepção ela muda porque o corpo muda. Não é aí que a gente começa a entrar nessa atmosfera do perspectivismo ameríndio. Porque não existe o cima, o baixo, o médio do espaço. A não ser que nós planifiquemos esse espaço, esquadrinhemos esse espaço, organizemos esse espaço. Então, quando a gente está se movendo por desses passos, rastejando, andando de 4 apoios, em pé, a gente está mobilizando o nosso corpo, a gente está mobilizando as pecinhas desse corpo que permitem, essas pecinhas que ao serem relacionadas, articuladas, me permitem ter um corpo diferente. Então o corpo diferente que eu construo a partir da mobilização rastejante de 4 apoios em pé, que vai me trazendo essas perspectivas diferentes. E isso é bem importante para o que a gente vai falar, porque mudar de corpo, né, essas mudanças de corpo que a gente está fazendo, ela não significa mudar de forma, mas sim mudar as minhas capacidades e as minhas potências. A capacidade e a potência do corpo rastejante, a capacidade e a potência do corpo de 4 apoios e aquele que caminha sobre os seus pés, né, o corpo bípede. Então seria como a gente pensar que a cada corpo criado é como se eu vestisse uma roupa de astronauta, por exemplo. Eu não quero botar essa roupa simplesmente para poder esconder alguma coisa. A gente vai voltar nisso depois em outro exemplo. Mas eu quero colocar essa roupa porque ela vai me dar a capacidade, ou seja, eu vou construir esse corpo, vou colocar esse traje para ele me dar a capacidade de estar em um lugar que eu não conseguiria estar, né, no espaço, porque eu vesti essa roupa. Então, isso é muito, muito importante em termos de espécie, né, de cada espécie, de cada criatura que veste uma roupa, para a gente quebrar com a ideia de uma evolução, uma evolução linear, né? Ou seja, até o humano. Então, a evolução aí, ela se torna muito mais rizomática, né? Muito mais enredada, muito mais aberta. E aí,
Isso coloca em questão a própria ideia de um privilégio humano, que a gente poderia aceitando, né, tá trabalhando com ele nessa ideia de que o humano está no topo dessa pirâmide evolutiva. Mas o que isso tem a ver, né, com o perspectivismo ameríndio? Várias coisas, como eu já comecei a assinalar. Mas, primeiro, dizer que as concepções indígenas trazidas pelo Eduardo Vieira de Castro, eles partem da ideia de que todos seriam humanos, todas as criaturas seriam humanos. Eu vou abrir uma aspa aqui só para dizer que, embora a gente diga todos, é aquilo que eu disse. Não existe um perspectivismo. São vários agrupamentos indígenas. Então, existem vários perspectivismos. E cada perspectivismo, né, cada modo de compreender esse mundo, né, da maneira como é trazida pelo Eduardo Vieira de Castro, ela perpassa a escolha, às vezes, de animais ou de criaturas que estariam incluídos nessa ideia de que todos são humanos e outros incluiriam outros. Então, não é quando a gente diz todos são humanos, eu quero abrir uma aspa para deixar as peculiaridades de cada pensamento. Geralmente, esse pensamento está envolvido muito com uma relação mais direta, né, de que essa comunidade ela teria ali com certos animais. Mas, partindo dessa ideia, então, que todos seriam humanos, o humano ele não é visto enquanto uma espécie, isso é importante dizer, mas sim, ele é visto como uma potência subjetiva, ou seja, dotada de intencionalidade. E um outro nome para essa potencialidade subjetiva, né, para essa subjetividade, seria alma, que o perspectivismo ameríndio traz. Uma alma que, no entanto, ela só é vista, ou seja, essa humanidade comum ou essa alma comum humana, que não é em termos de espécie, mas de subjetividade, vamos dizer assim, de intencionalidade, ela só pode ser encontrada na realidade do mito. Então, no mundo atual que a gente vive, a gente não consegue ver essa humanidade comum. Ela existe enquanto mito, ou seja, no mito estava escrito. Né? No mundo que o mito seria esse mundo pré-objetivo, né? Um mundo de intensidades. Ali, todos seriam humanos. E quem consegue ver, né? Tirando e aí que começa o perspectivismo também a aparecer. Tirando esse mundo mítico, né, onde lá todos são humanos, aqui no nosso mundo atual, essa humanidade ela tá em cada criatura, mas apenas as criaturas que vestem a mesma roupa, vamos dizer, da mesma espécie, que tem o mesmo corpo, que consegue ver a humanidade comum. Então, nós humanos nos vemos como humanos e vemos os gatos como os gatos, mas os gatos veem eles como humanos e nós como alguma outra coisa, talvez gatos. Então, essa é a primeira mudança, vamos dizer assim, que o perspectivismo traz para a gente. Cada corpo tem uma perspectiva sobre si e sobre o outro. E os xamãs também, né, além dos próprios seres que têm esse mesmo corpo, eles podem acessar, eles podem ver, eles podem chegar na perspectiva do outro e eles são capazes de ver, mesmo sendo de uma espécie diferente, tendo um corpo diferente, ele é capaz de ver que são humanos. E aí isso tem uma série de efeitos que eu não vou entrar aqui especificamente. Fato é, então, que cada espécie ela veste uma roupa
que esconde uma alma, né, uma forma humana comum, que é visível aos olhos da própria espécie ou visível também pelos xamãs. E isso implica, então, pensar como as formas corporais são contingentes. Então, não existe um corpo, uma alma que vai ter um corpo, não sei, dentro de uma filosofia mais de um cristianismo. Não vou entrar nisso para não me estender aqui, mas essa forma de pensar ela nos leva a observar um mundo transformacional, onde a variação ela é a natureza dessa concepção filosófica que é o perspectivismo. E disso decorre a ideia de um multinaturalismo em contraposição à ideia de um multiculturalismo. Ou seja, essa unidade de alma, essa humanidade comum, ela implicaria uma unidade de cultura. E essa multiplicidade de corpos em uma multiplicidade de natureza. Por isso falar de um multinaturalismo. Mas as roupas que esses animais eles vestem, essa roupa ela não encobre uma essência interna de tipo humanos. Elas não são simples disfarces, né? E é isso que a gente estava falando logo no início com a experimentação. Essa roupa, ela é o seu equipamento distintivo. É o que permite uma criatura afetar e ser afetada. Ela vai estar ali trazendo quais são as capacidades desse animal a partir das forças que essa roupa incorpora. É a ideia da roupa dos astronautas, ou como o Eduardo Verde Castro diz, do escafandro. Eu não visto, não existe o escafandro para que eu possa me fantasiar mas que eu possa funcionar enquanto peixe, que eu possa respirar debaixo d'água, né? Então, as roupas animais, elas não estão ali para esconder uma forma estranha, mas para potencializar uma perspectiva, um modo de afeição. Então, a perspectiva, ela surge do corpo porque com aquele corpo, com as capacidades que ele tem, com as potências que ele consegue ver o mundo de uma certa maneira. Então, ele cria uma percepção ali a respeito do mundo. E aí a gente remete à experimentação do início dos seus vários corpos e das variadas percepções que surgem aí de cada corpo. Então, um corpo, ele vai sendo efeito de forças materiais e de regimes de signos, né? A gente vai sempre tratar o corpo não simplesmente como matéria, mas como aquilo que o produz na dimensão da expressão, dos regimes de signo, das organizações sociais. E vamos, desde o início, partir desse pressuposto para não ficar só também na ideia de que então eu crio um corpo a partir de uma modificação material. É uma série de questões. Então, esse corpo que é definido pelo encontro de forças materiais e de regimes de signos, ele é criado justamente a partir do encontro, né? E o perspectivismo ameríndio, ele fortalece essa ideia a partir da noção de roupa, que traz justamente o encontro de forças materiais e de expressão. Então, os corpos eles deixam de ser definidos como potências rígidas. E eles, por quê? Porque eles são justamente criados no encontro. No encontro com o outro, as perspectivas que eu vou criando. Então, a alma,
ela se atualiza no mundo através das especificidades de cada corpo, e essas especificidades não são nada mais do que equipamentos de experimentação do mundo e de criação de mundo, de percepção do mundo. Porque esse mundo aqui, onde a gente vive, ele é efeito dessas transformações. Vamos deixar a alma e a humanidade comum no mito. Vamos nos voltar para o mundo atual. Esse mundo atual, ele é composto de roupas que vão sendo trocadas. Então, não existe um mundo, o mundo do eu humano que vejo os outros como não humanos. Porque cada roupa, uma percepção. Então, o mundo, ele não existe nessa concepção, né? O mundo, o Eduardo Verde Castro fala, tudo isso implica em um mundo visto de maneiras diferentes, mas mundos diferentes vistos da mesma maneira. Então, o que existe são mundos diferentes vistos da mesma maneira. Cada corpo, em razão das suas especificidades, vê e cria um mundo diferente, que é visto da mesma maneira pelo modo humano de vida. Eu vou explicar isso é um pouco confuso, mas por meio de exemplo, porque quebra muito a nossa forma de percepção, né? Que a gente está acostumado, da matéria e do mundo. Então, eu vou trazer um exemplo que ele traz, uma citação, para ficar um pouco mais claro o que ele quer dizer com vários mundos, ou seja, várias roupas e várias percepções, vistos de uma mesma maneira, que é o modo humano de vida. Por quê? Ele diz, cada animal ou espírito vê seu alimento como alimento humano. Os jaguares veem o sangue como cerveja de milho. Os urubus veem os vermes de carne podre como peixe assado. Seus atributos corporais, pelagem, plumas, garras, bicos, como adornos ou instrumentos culturais. Seu sistema social como organizado do mesmo modo que as instituições humanas, como chefes, xamãs, festas, ritos. Ou seja, enquanto ali o jaguar ele está vendo cerveja de milho, se eu estou olhando a mesma coisa, eu estou vendo sangue. Então, a perspectiva humana de ver está nele. Ele vê aquilo como cerveja, mas eu vejo como sangue. Cada corpo, na sua relação com outro corpo e com as suas respectivas vestes, vão ter pontos de vista diferentes. Então, são muitos mundos. Os mundos de cada criatura que veste uma roupa, vistos da mesma maneira, uma forma humana de se ver. E esses mundos, eles são incomunicáveis entre as espécies, né? Então, o que o humano vê do que aquele jaguar está comendo não se comunica com a percepção daquele jaguar. Então, apesar de haver uma alma humana precedente, as perspectivas elas são produzidas, como eu disse logo no início, pelos corpos. E aí o eu, ele deixa de ser uma figura bem acabada, né, anterior, que remeteria a uma alma que preexiste nesse corpo, dotando ele de um certo privilégio, como é o caso dos valores de humanidade cristã. De uma outra forma, aqui no perspectivismo, um certo modo de agir, de sentir, de pensar, decorre das potências, das capacidades de cada corpo. Então, o eu, a subjetividade, ele é produzido no corpo, na experiência do corpo, nas potências do corpo, que formado por encontro não é nunca o mesmo corpo, é um corpo transformacional.
Então, o que a gente observa aqui desse perspectivismo, né, é que não existiria uma realidade única, fixa, objetiva. E aí isso poderia nos levar a pensar que se trata de um relativismo cultural. E não se trata de um relativismo do modo ordinário de concepção de um relativismo. O relativismo, ele vem com a seguinte imagem: as coisas, elas são objetos fixos e eu, sujeito, me posiciono no espaço, olho para aquela coisa de um jeito, enquanto outro sujeito se posiciona no espaço, olha para aquela coisa de um outro jeito. No perspectivismo, como eu disse, são vários mundos. Então, aquela coisa não é fixa, não é uma coisa que está ali para ser aprendida de variados modos. Não. Aquela coisa, ela muda, ela é contingente, o corpo é contingente. Então, quando a gente traz o perspectivismo para cá, né, e a gente traz o relativismo também, enquanto um modo de comparação, de especificação de alguma forma dessas diferenças, é porque quando a gente, nesse mundo que a gente está vivendo, né, em que opiniões são verdades, quando existe um mundo para ser visto de várias formas, é muito fácil estabilizar valores. Se a gente, por outro lado, tem um mundo a ser construído, ou seja, percepções a serem construídas, corpos a serem construídos, como estabilizar valores? Né? Então, a gente está falando de movimento, de dinamicidade. O perigo do relativismo é a estabilização, porque a coisa está ali para ser vista de formas diferentes. E o que o perspectivismo nos traz é a possibilidade de pensar que a coisa não está ali para ser vista de formas diferentes. Que a coisa se vê de uma forma, o outro vê essa coisa de outra. E assim, vários mundos vão sendo criados. Nosso objetivo em pensar o perspectivismo é começar a entender esse movimento de fabricação de corpo mesmo, né? De fabricação de perspectiva, de fabricação de percepção. Porque esse mundo fixo, ele define fronteiras muito rígidas para a existência que despotencializam os nossos modos de existência. Seguir criando os corpos e criando perspectivas é abrir essas fronteiras, é permitir outros modos de viver o mundo, de viver a vida, que não sejam restritos, que não estejam restritos a um único modo de perceber, ou de um sujeito estável em si. Então, esse corpo ele vai se transformando. A fabricação de um ponto de vista, ela não tem a ver com aonde o corpo está no espaço, como a gente falou, né? Mas, muito mais, esse corpo se forma no tempo. O tempo passa, o tempo dura, e esse corpo vai sendo formado, vai passando de uma potência a outra. Então, ele não está estático, ele está em movimento, assim como as suas perspectivas. A gente pode criar os pontos, né, até do desenho da Haraway, onde a gente cria identidades e cria esses pontos, né, não sei se dá para ver, cria os pontos do desenho da Haraway, onde a gente cria essas identidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber aqui que o ponto de vista, seguindo aí o fluxo deixado pelo perspectivismo ameríndio, não é esse ponto no tempo, mas ele é o desenho inteiro.
Porque é no momento em que esse desenho é riscado que o corpo vai sendo produzido e as perspectivas vão sendo produzidas. Quando eu crio um ponto, eu deixo de criar corpo, eu deixo de criar percepção, eu deixo de andar, eu deixo de acumular movimento, né? Por mais que o tempo siga caminhando, eu caio num buraco e eu procuro aquilo que tem no céu e não mais aquilo que se passa na superfície, os caminhos, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vai trazer a ideia de que cada rabisco é um lançamento de dados, é um novo corpo, é uma nova perspectiva. Vamos rabiscando experiências nesse corpo, vamos criando o corpo para criar experiência, para criar percepção, para criar mundos. Isso é um pouco do que o perspectivismo traz, e essa é o que eu chamo de uma dimensão micropolítica da construção do mundo, que vai perpassar justamente a construção de corpo, de perspectiva, de subjetividade, né? E o nosso desafio é uma vez que esse corpo ele é construído nas relações que ele estabelece, nos encontros entre matéria, entre forças materiais e expressivas. Então, o nosso desafio é nos implicar em relações que sejam capazes de produzir uma multiplicidade de corpos e perspectivas. Absolutamente palpável, prático isso. Porque às vezes a gente se fixa num ponto, a gente não segue o caminho, não segue o passeio, não pode ser surpreendido. E a gente vai alimentando essa mesma perspectiva ali. E aí eu queria deixar para vocês... uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, na verdade, é que quando eu digo que o nosso desafio é nos implicar em relações que potencializem esse corpo e a criação de pontos de vista, eu não estou chancelando uma posição individualista. Não é associar a micropolítica a um individualismo, ou seja, eu produzo meu corpo, eu produzo a minha percepção. Por quê? Esse corpo, ele é produzido justamente nessas relações. Então, o corpo do outro é produzido à medida que o meu corpo também o é. Então, se estabelecer em relação, né, de se colocar em relação, não é um projeto individualista, é um projeto relacional. Então, quando a gente está buscando criar esse, fazer perdurar, né, essa variação, fazer durar um corpo, não é fazer durar um corpo, nem é durar no sentido de permanecer o mesmo. Fazer durar um corpo é permitir que ele sofra variações, porque a duração é a dimensão do tempo, e o tempo vai trazendo para esse corpo mais peças, outras forças, ele vai construindo esse corpo o tempo inteiro. E não esse corpo, né? Porque o tempo coloca em relação. O meu corpo cria o corpo do outro, o corpo do outro me cria o meu corpo. Então não é uma dimensão fechada de apreensão do corpo, das relações, da construção do mundo. Não é o meu mundo. A partir do momento em que eu me coloco nesse movimento de me implicar em relações que potencializem, que multipliquem corpos e perspectivas, eu chego no outro, assim. E o outro chega em mim. E a gente cria essa possibilidade de seguir criando mundos.
mundos que possam desdobrar ou dobrar o mundo da alma, da unidade, da constância. Porque no perspectivismo, aquela alma que existe nesse mito, ela é desdobrada, ela é dobrada quando ela se atualiza nas roupas que vestem cada criatura. E aí eu queria agora sim finalizar o nosso encontro com mais uma experimentação para vocês. Então a gente começou com uma experimentação, vamos terminar com uma experimentação agora nutridos desse pensamento, né? Da potência desse pensamento. E essa última experimentação que a gente vai fazer, ela vai ser o seguinte: a gente vai pegar uma intensidade e vai produzir corpo a partir dessa intensidade. E essa intensidade vai ser colocar a gravidade sobre as nossas cabeças. A força, gravidade. Estou escolhendo a gravidade para ser algo palpável, né? Esse peso que vai recair sobre nós. Vamos dizer assim, vamos colocar o peso. E aí, produzam um movimento. Comecem a se movimentar com esse peso, com esse corpo pesado. Muito pesado. E sigam movimentando, me ouvindo. De novo, para quem assiste depois no YouTube, vocês podem ouvir a proposta e depois tomar um tempo maior de desenvolvimento para deixar as coisas borbulharem aí. Mas, vamos lá. Então, eu estou ali me movendo com peso. Como esse braço abre, como essa perna se movimenta, essa cabeça se movimenta. Então, esse corpo está pesado, ele precisa romper uma piscina de concreto, vamos dizer assim, para se movimentar. É muita força que ele precisa fazer para se movimentar. No momento em que a gente pega essa intensidade e quer produzir esse corpo a partir dessa intensidade, a gente continua se movendo. A gente está produzindo corpo, né? É o mesmo princípio da primeira experimentação. Então a gente não está produzindo uma forma, a gente está produzindo um corpo. Ele está sendo afetado por essa intensidade, pesado, e ele está sendo produzido, ele está estabelecendo relações entre si, ele está juntando as pecinhas de acordo com essa intensidade. Então, uma parte está sendo ativada, ou outra parte vai sendo ativada, né? E esse corpo vai sendo criado, induzido por essa relação. Uma relação de peso, né? De movimento levado pelo peso. E aí, vocês sigam se movimentando e percebendo como esse corpo pesado, ele afeta e é afetado pelo espaço. Né? Quais são as capacidades, as potências desse corpo? Mantém. A gente vai passar aí alguns minutos nessa qualidade de movimento para trazer o peso, né? Para criar realmente esse corpo a partir do pesado. E sigam então se movimentando nesse pesado, produzindo corpo a partir desse pesado, e vão observando ao mesmo tempo como esse corpo que está tentando se movimentar, né? Ele está ativando, às vezes treme, ele está buscando ali um movimento a partir do romper com esse peso, dessa dificuldade de caminhar, dessa dificuldade de se mover, com relações ele está criando. Porque quais relações e quais imagens? Porque ele está criando variadas imagens. Imagens que vocês vão manter aí no pesado, mas eu fazendo por aqui, se eu romper, né, eu estou ali, rompi.
e eu dei outra qualidade de movimento, que não é mais o pesado, é um outro corpo, é uma outra imagem que está sendo produzida. E aqui a gente vai tratar a imagem como percepção, ou seja, a depender do corpo que vai sendo produzido, uma imagem vai sendo produzida. Mas não é uma imagem de um tipo fixo que está ali para ser olhado, é uma imagem em movimento. Né? Ela é produto, ela é efeito do estabelecimento de um certo tipo de relação. Então, sigam se movendo e percebam que a depender dos tensores, daquilo que você tensiona, da forma como você movimenta, o seu corpo pode ser, eu tô com preguiça de fazer isso, então vai pequenininho, na sua mão, né? O que eu tensiono aqui é um corpo, é uma imagem desse corpo, um ponto de vista. Aí vocês vão dizer, bom, então eu estou produzindo esse corpo a partir dessa intensidade, né? Dessa indução de peso. Mas eu estou vendo, a minha percepção é a mesma. Não estou mudando de percepção. Será? A gente tem que pensar no corpo, então percebam essa dimensão interna, essa dimensão de fora também, né? Do espaço, quer dizer, que o rodeia. Essa dimensão da percepção é a dimensão da visão? Quão condicionada nossa visão já está pela linguagem que vai determinando, vai definindo modos de ver. Então, esse corpo que percebe, não é porque ele mudou a matéria dele, vamos dizer assim, que ele vai criar um outro mundo. Agora o azul é rosa, o rosa é vermelho e a parede está caída. Não, porque esse corpo também é feito dessa linguagem. Mas quais são as outras percepções que a gente consegue trazer a partir dessa imagem, né? O João falou, os contornos são bem sutis. Os contornos são bem sutis. A percepção é fina, ela é sutil aí. Mas isso é muito belo, porque quando a gente está ali na dimensão da visão, vamos dizer assim, a percepção como a visão, como ver ali, como a gente perde essa percepção mais fina de outros movimentos que vão gerando outras percepções e outros movimentos. Porque quando eu digo eu produzo o corpo, eu produzo percepção, não é que primeiro eu produzo o corpo, depois eu produzo percepção, depois eu produzo movimento. Não, é claro que está tudo isso junto e é isso que a gente está trazendo para o corpo também. Né? Então, a gente vamos continuar se movendo aí, não param desse movimento, deixa a minha voz atravessar, mantenham esse movimento de tensão, né, desse corpo tensionado e que vai criando relações que são induzidas por essa intensidade mais pesada e das percepções que surgem a partir desse corpo que está sendo produzido aí, né? E vocês podem, por exemplo, colocar agora uma voz, por exemplo. Então, levar a voz para esse movimento. Então, deixa a voz sair. Mais uma relação que se estabelece. É mais uma peça que foi colocada. É um outro corpo que foi criado. Então, a percepção vai ser outra. O mundo que vocês estão criando, a realidade que vocês estão criando aí, é outra.
O corpo é outro, a percepção é outra, o mundo é outro. E vamos continuando estabelecendo relações. Poderia colocar a voz, tirar a voz, colocar um dedo, tirar o dedo, e o pé, e com pouco espaço, a parede. Eu já estou necessariamente me relacionando com o espaço, porque o espaço está ali e eu não posso ignorar ele, então ele produz corpo também. Então sigam esse movimento, né? Sigam ativando esse corpo. E aí agora, depois de, né, algum tempo nessa movimentação pesada, a gente tira o peso. Interrompe esse fluxo e volta para um fluxo, para uma caminhada mais ordinária, né? Um andar mais ordinário. Cria um outro corpo, agora é o corpo ordinário que está andando por aí. E esse corpo ordinário que está andando por aí, a gente não percebe isso, mas ele cria outras associações, outros tensionamentos, né? Outros tipos de ativação muscular, de olhar também, de escuta. Então é um outro corpo que volta quando a gente entra para o ordinário. Então essas experiências continuem no ordinário, aí no caminhar ordinário, percebendo aí o que vem, né, assim, desse corpo, o que esse corpo percebe. E o legal disso é poder trazer sempre intensidades diferentes para esse corpo. E a intensidade não é apenas uma qualidade de movimento, que poderia ser leve, uma pluma, poderia ser retorcido, enfim, uma série de qualidades de movimento. A qualidade de movimento é o próprio passeio, né? É o próprio sair para experimentar, para deixar ser afetado. Eu induzi nessa experimentação um certo tipo de afetação, mas poderia ser qualquer outro e poderia ser os afetos da própria vida, dos caminhares pelas ruas, dos corpos que cruzam e que vão produzindo corpo junto com o nosso. Então, vão andar na rua e vai vendo os nossos corpos sendo produzidos ali, as nossas percepções. É que a gente tem outras preocupações, outras questões que não nos deixam perceber, acessar essa percepção mais fina de construção corporal e de construção de percepção. Então é isso. Eu vou deixar vocês aí com as percepções de vocês e agradecer a presença de cada pessoa que passou por aqui e também de vocês que estão assistindo o vídeo agora pelo YouTube. A gente segue se falando e eu trago para vocês aqui qual vai ser o tema da próxima semana. Quiserem conversar, trocar, só chamar @ensaios de criação e seguimos com as nossas experimentações, com os nossos corpos a serem criados e também percepções, criação de mundo, transformação de mundo. Um beijo!